No programa de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais os efeitos do pecado, mas o grande poder redentor da graça de Jesus. Está no ar? Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Está no ar o programa Escola Bíblica. É um privilégio ter a sua companhia, é um privilégio podermos estudar a Bíblia juntos. Neste programa, nós temos a oportunidade de abrir a Palavra de Deus e também de estudarmos o texto bíblico detalhadamente. E quero lembrar a você que aqui a gente não só estuda, a gente não só fala, mas a gente também oferece para você gratuitamente o nosso material didático. É esse que nós estamos estudando nessa temporada, A Procura da Verdade. E nós chegamos à lição número... É a 5, né? Lição número 5, deixa eu abrir aqui, o plano da redenção. A gente começou na semana passada, tá aqui, ó. Aqui, para você, a gente oferece gratuitamente, não custa nada, é só você mandar uma mensagem agora para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. E você vai receber na sua casa. Como a gente está numa escola, todo o processo de aprendizagem é importante. Então, você ouve, você tem aí seu material didático. Nesse estudo você tem perguntas, você tem comentários, você abre, você faz as suas anotações, tá bom? Então, faça contato com a gente e receba gratuitamente o nosso guia de estudos. Eu quero convidar você, você sabe que esse mês de maio é um mês especial para a gente aqui da Novo Tempo. Porque a Novo Tempo não tem comerciais. Tudo o que acontece aqui tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Os anjos são aqueles que fazem doações mensais para que a gente alcance a mensagem através da TV, através da web, através do rádio, tanto para o português quanto para o espanhol também. Então, no mês de maio, nós temos motivado aqueles que são Anjos da Esperança a convidarem um amigo para se tornar um Anjo da Esperança. Você dá aquela ligadinha para o seu amigo, você combina com ele primeiro e aí você faz contato com a gente. Você liga para a gente, já combinou com ele, aí pega o nome dele, o telefone e a forma como ele vai fazer a sua doação. Temos o telefone do Anjos aqui, para a gente colocar? É 0 operadora 12 21 27 30 30. Tá aqui, ó. Aqui. Tá aqui, tá vendo? 0 operadora 12 21 27 30 30. Se você ainda não é um anjo e gostaria de ser um Anjo da Esperança, faça contato. Se você já é, seja um doador sistemático e também convide um amigo para ser um Anjo da Esperança. E eu quero convidar você, no próximo sábado à noite, nós teremos um programa especial do Anjos da Esperança. O tema é Igual a Você. Nós nos tornamos únicos. Nós somos a mesma pessoa quando nós temos uma missão, um propósito, quando nós compartilhamos a mensagem de esperança. Então, quero convidar você a ficar ligado no próximo sábado à noite para você acompanhar o nosso programa Igual a Você. E não esqueça, convide um amigo para ser um anjo para que a mensagem de esperança alcance ainda mais os corações.
Antes da oração, eu quero mandar um abraço para os nossos queridos amigos do convívio de Espaço Novo Tempo em Campos do Jordão. Vou mostrar umas fotos aqui para você. No último sábado, nós do programa Escola Bíblica estivemos em Campos do Jordão. Está aí algumas fotos para você dar uma olhadinha. Esse grupo que se reúne todos os sábados, já vou dar o endereço aqui no hotel, deixa eu dar aqui, Hotel Serra da Estrela, tá? Serra da Estrela, na Vila Capivari, está aqui, já está aí o endereço. Volta as outras fotinhos aí, para a gente... Olha, foi um momento tão agradável, receberam a gente com tanto carinho. Eu quero mandar um abraço para os queridos amigos de Campos do Jordão. Me lembra aí, por favor, meu diretor. Estava lá a Úrsula, estava lá a Renata, estava a Monique, estava o Rari, estava a Denise. Tem mais? A Marili estava lá. Noemi, não posso esquecer da Noemi. Noemi, obrigado pelo carinho, tá? Todo um pessoal assim extremamente carinhoso. O Cal estava lá também, com a sua esposa. Então foi um momento muito especial. Um abraço para os amigos de Campos do Jordão. Nós, da equipe da Escola Bíblica, ficamos muito felizes em podermos conhecer os telespectadores e estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Porque esse é o nosso grande objetivo, estudarmos a Palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Porque antes de abrirmos a palavra, nós devemos suplicar a orientação daquele que inspirou o autor bíblico para escrever. Porque o nosso objetivo é chegarmos o mais perto daquilo que o Senhor desejou que nós entendêssemos. Vamos orar, quero orar por você, lembrando, se você tiver perguntas, comentários, se você quiser que a gente ore por você, é só você mandar um WhatsApp para o WhatsApp do programa, diferente do aquele que você pede o estudo, é o 129-8109-1268, está aqui também, ó. Aqui, ó, 129-8109-1268. Mande perguntas, comentários e seu pedido especial de oração, e eu vou ter a alegria de orar por você. Vamos orar nesse momento antes de abrirmos a palavra? Pai do céu, é hora de a gente entender o que o Senhor tem para nos dizer através do estudo da palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo revele para a gente aquilo que o Senhor inspirou ao autor bíblico. Abençoa cada um dos nossos telespectadores. Que a bênção esteja sobre a sua casa, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos nesse momento abrirmos, que você tenha a sua Bíblia aí, tá bom? Confere os textos. Muitos desses textos estão no nosso guia e no final eu sempre faço as respostas daquelas questões para reflexão, tá bom? Então vamos lá. Na semana passada nós começamos a estudar o plano da redenção que está dentro de um tema maior, que é a procura da verdade, a queda, a entrada do pecado no mundo. E eu trouxe algumas reflexões sobre os efeitos do pecado na humanidade. Primeiro, a mudança da natureza terrena, a mudança da natureza humana e a morte. Lembrando que a gente estudou que a origem do mal se dá no céu através de um anjo que se rebelou contra Deus. Mas nós estamos analisando agora os efeitos diretos sobre a terra. Eu já estudei isso com você quando a gente viu a forma como o inimigo de Deus, o diabo, toma posse de uma serpente e engana a mulher, engana Adão, engana Eva, e eles agora trazem para a terra os efeitos do pecado por desobedecerem a Deus. Agora, a gente precisa entender
que isso a gente trabalhou um pouquinho semana passada, que o pecado traz esses efeitos, mas pecados são atos externos, pecados são pensamentos internos e pecado é a natureza. A compreensão deste tema é essencial para a gente entender o plano da salvação. Vou parar um pouquinho aqui, vou falar bem tranquilo agora. Então vamos lá. Pecado são atos externos. A gente já vai ler o texto para fundamentar isso. O que se vê. Pecado também é, segundo a Bíblia, aquilo que a gente pensa. Mas pecado também é o estado do homem. Romanos capítulo 5, verso 12. Eu acho que eu li esse verso semana passada. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. A partir dali, toda a natureza humana estava corrompida. Ou seja, todo homem a partir dali tem na sua natureza a pecaminosidade, o erro, a disposição para o erro. Diferente de Adão e Eva antes de terem feito a escolha equivocada. Vamos aprofundar com os 3 textos bíblicos. Primeiro texto, 1 João, capítulo 3, verso 4. Eu li esse texto na semana passada e eu li todo o contexto na carta de João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Na realidade, pecado aqui é errar o alvo, é rejeição contra o que Deus falou. E a ilegalidade e desobediência se repete 2 vezes, que é a transgressão da lei. Eu expliquei esse verso na semana passada, que o ser humano se desvia da vontade de Deus e agora desobedece a Deus. E isso pode ser através de um ato externo, isso pode ser através dos pensamentos e como consequência disso, ou melhor, isso é consequência, né? O pecado é o estado natural do ser humano. Segundo texto para a gente fundamentar, Mateus capítulo 5, 27 e 28. Eu li esse texto na semana passada. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qual é o contexto desse texto? É o Sermão da Montanha. E aqui o Senhor mostra que o espírito da transgressão da lei pode começar no pensamento. E eu falei semana passada que atos externos começam com desejos internos, com pensamentos internos. Ou seja, ele pode cometer na sua mente um pecado, um erro. Ele separa de Deus primeiro mentalmente. Eu vou deixar esse verso para o intervalo, que é o pecado como estado natural. Eu sei que são muitas informações, mas não saia daí que entender isso é entender o poder da graça do Senhor Jesus para nós. A gente vai para o intervalo e é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Lembrando a você que você pode receber gratuitamente na sua casa o nosso material didático da nossa escola. Nós estamos na lição número 5. É só você mandar uma mensagem por WhatsApp 129 82 44 44 49. Lembrando que você pode ligar no horário comercial também para o 0 operadora 12 21 27 31 21 ou entrar no nosso site biblia.com.br. Eu sempre gosto de dizer assim, não deixa para amanhã, manda mensagem agora, 129 82 44 44 49. Quero lembrar a você que no próximo sábado, às 8 horas da noite, nós teremos o programa especial do Anjos da Esperança, igual a você. Você é o nosso convidado. Se você é anjo, se você não é, convida um amigo para ser anjo e ligue para a gente, 0 operadora 12 21 27 31
30. E aí a gente cresce ainda mais com os nossos queridos anjos da esperança, que são aqueles que fazem suas doações mensais para que a gente leve a mensagem de esperança em todos os lugares. Quero lembrar você que a gente teve esse final de semana em Campos do Jordão e a nossa equipe de escola bíblica pode estar também aí na sua comunidade religiosa para a gente estudar a Bíblia juntos e aprofundarmos o tema, tá bom? É só mandar uma mensagem aí para a gente através do nosso WhatsApp, pode ser, meu diretor? 12 98109 1268 para a gente. Vai ser uma alegria poder estar junto de você para a gente crescer no conhecimento da palavra. Vamos lá então, vamos continuar aqui. A gente está relembrando aqui o que é pecado. Pecado são atos externos, pecados são pensamentos, mas pecado também é a natureza, é o nosso estado. E o Salmo 51, que é um salmo de Davi, onde ele faz a sua confissão de um pecado, ele diz no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, pecado podem ser atos externos, pecado pode ser um pensamento, lembrando o conceito de pecado, o afastamento, a rebelião daquilo que Deus deseja. Pode ser no pensamento, mas pecado também é a natureza. Naturalmente, nós temos vontade de fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Ficou muita vontade, né? Aí. Naturalmente, nós não temos vontade, vou repetir de novo, né? Vontade de fazer aquilo que é o desejo de Deus, que são os planos de Deus para a nossa vida. É o nosso estado natural. Mas agora, a gente começa a entender alguns detalhes que são importantes neste tema. Vamos lá. Eu quero resgatar esse pensamento que eu falei, que é bem importante para a gente. Mesmo que uma prática se torne comum na sociedade, se for contrária à vontade de Deus, continuará sendo errado. Porque nós temos a tendência de minimizar ou de mesmo anular. Mas todo mundo está fazendo, continua sendo pecado? Não importa. Continua sendo erro? Não importa. Se Deus disse, aquilo que Ele disse permanece para sempre. Mesmo que a prática social seja diferente. É importante que a gente pense dessa forma. E aí nós temos aquele conflito, o que Deus diz e o que eu digo. É a vontade divina e a vontade humana que nós precisamos nos submeter. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. 1 João capítulo 1, verso 5 diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sempre há dentro do texto bíblico uma comparação de que Deus revela a sua vontade e Ele mostra a luz. João vai dizer isso também no seu evangelho, lá no capítulo 3, dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na sequência, verso 6 agora. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E se andarmos nas trevas, se refere a rejeitar a vontade dEle. Se, porém, andarmos na luz, verso 7, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma decisão. A gente poderia aprofundar esse tema da luz, porque isso é muito repetido na palavra. O salmista, por exemplo, vai dizer no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque a luz dá noção de onde eu devo caminhar. Porque aos meus olhos eu caminho nas trevas. E a luz, que é a palavra de Deus, que é a sua vontade, vai dizendo, é por aqui que você tem que ir. Voltemos ao texto bíblico. Se andamos na luz, porque Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado.
Lembra? Atos externos, pensamento, e a minha natureza passa por um processo de mudança. Vamos um pouquinho mais. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu não posso negar que o pecado é a natureza. Eu não posso negar que eu cometo equívocos, erros externos. Eu não posso negar que eu também cometo pecados, às vezes, no meu pensamento. O texto bíblico diz: se eu faço isso, eu estou mentindo e eu estou me enganando. Sequência. Porém, se confessarmos, verso 9, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o meio que Deus usa para purificar? A morte de Jesus Cristo. Se eu confesso os meus pecados, se eu vou a Ele, Ele agora purifica a minha vida, começa a transformar. Primeiro eu recebo o perdão, retira de mim o senso de culpa, o peso que eu coloco sobre mim. E o Senhor começa a mudar a minha natureza. Sequência, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sequência, capítulo 2, verso 1. Se você olhar o contexto, o capítulo não separa a ideia, tá? Eu só estou indo aqui porque aqui é melhor colocando verso por verso. Filhinhos meus, é a continuação. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que ele está dizendo. Toda essa orientação, tudo eu coloco para você para que você não peque. Mas se você pecar, diz o texto bíblico, se você cometer um pecado, se você se afastar, se você errar esse alvo, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, aquele que pagou o nosso pecado. Quando o texto bíblico usa ele é propiciação, os versos anteriores citaram. Ou seja, ele fez o pagamento dessa dívida. E eu quero falar com você um pouquinho agora sobre isso. Hoje à noite eu estou falando para você que traz o peso da culpa sobre os seus ombros. Estou falando para você que sente o peso do pecado cometido, da luta que está dentro de você. Pastor, eu tenho uma luta com o meu pensamento, com os meus atos. Vá ao Senhor Jesus nessa hora. Busque o Senhor Jesus agora. Não esqueça o que João está dizendo. Você não é escravo, você não pode ser escravo dos erros, você não pode ser escravo da sua natureza. Porque quando eu confesso e quando eu vou a Ele, o Senhor me liberta de toda a culpa e de todo o pecado. Eu posso cair? Eu posso pecar? Pode. Pode cair, pode pecar, como diz João. Mas você confessa. E lembre-se, sua confissão vai gerar tristeza, vai gerar consciência de que você reconhece o que fez e você vai abandonar. Porque agora o pecado não é mais natural na sua vida. Você me entende? Não é mais natural. Agora você tem o Espírito de Deus para dizer assim:
precisa um novo caminho, precisa uma nova direção. Ainda que você erre, isso não é mais natural. Eu quero orar por você. Você quer abrir seu coração? O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração, receba o perdão, confesse. Confessemos os pecados. Pai do céu, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, reconhecemos nossa limitação. Obrigado porque o Senhor intercede por nós. Que cada um dos nossos telespectadores sintam a paz do perdão neste momento. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém.